Michele Bolsonaro teve um ataque cheio de ironias contra o Lula, em reação à fala do presidente dizendo que a manifestação na Avenida Paulista foi uma manifestação golpista. E aí Michele postou fotos de idosas, crianças e trechos de oração para ironizar Lula enquanto ela passa a perna no Bolsonaro. Michele claramente está passando a perna no Bolsonaro porque ela está dominando o bolsonarismo para ela e está também dominando o PL. Ela é a única capaz de herdar os votos de Bolsonaro e herdar o capital político dele. O PL já percebeu e Michele começa a criar a sua própria equipe, a sua própria turma dentro do partido e fica escanteando os bolsonaristas indesejados, como Bia Kicis e Carla Zambelli, aqueles que ficaram lá no trio elétrico secundário. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa ironia de Michele para o Lula? Defina Michele em uma palavra aqui nos comentários. Você acha que ela tá passando a perna no Bolsonaro? Se você não gosta da Michele, deixa o seu like e se inscreva no canal. A Michele, pessoal, fez uma postagem no meio da semana ironizando um comentário de Lula. Porque houve a manifestação bolsonarista na Avenida Paulista, que na minha opinião foi um fracasso para o Bolsonaro, mas não para a Michele. Na minha opinião, Michele pegou silenciosamente a mobilização para ela, fazendo discursos muito alinhados a essa nova tendência do bolsonarismo. No final de semana que houve a manifestação, Michele se colocou de fato como a liderança do bolsonarismo, ou do neobolsonarismo. E o Lula falou que o movimento bolsonarista foi um movimento grande, foi um movimento forte, mas um movimento golpista. E aí Michele ironizou a fala do Lula, colocou assim: vamos ver as pessoas que estavam no golpe, ou os golpistas. E ela colocou foto de mulheres idosas, crianças, pessoas em cadeira de roda, sempre segurando a Bíblia, e em cada foto um trecho de uma oração, finalizando a postagem com uma grande oração, que é o que Michele fez durante o seu discurso. Um discurso, pessoal, que nós temos que entender o seu objetivo e o posicionamento que Michele adotou. Porque Michele, pessoal, ela no discurso dela disse que não há distinção entre política e religião. Ela falou durante muito tempo, separaram política e religião e nós não vamos mais fazer isso. Porque na cabeça de Michele não há diferença da política com a religião. As duas são a mesma coisa. Como se fossem os países lá do Oriente Médio. Ela pensa exatamente assim. É um discurso muito aderente ao novo bolsonarismo, porque o bolsonarismo se transformou em uma religião. Bolsonaro não tem condições de tocar para frente esses fiéis bolsonaristas, esses religiosos. Michele tem. E Michele pode muito bem fazer o discurso de união do bolsonarismo, que é o discurso da teoria conspiratória. Aquele discurso que o Bolsonaro fez para o gado na manifestação na Paulista, ele atendeu aos anseios do gado não pelo discurso do comunismo ou pelo discurso da ideologia de gênero, não. Porque Bolsonaro apresentou conspirações. E é exatamente isso que os bolsonaristas querem, teorias da conspiração. E Michele pode fazer a mesma coisa tranquilamente. Porque por conspiração a gente pode criar várias. E vai pegar os bolsonaristas. Só que o discurso dela precisa ser compreendido como o discurso de alguém que se coloca como sendo a grande apóstola, a grande pregadora dessa camada significativa de religiosos. E eu não estou falando de cristãos. Eu estou falando de bolsonaristas, porque os bolsonaristas, eles são uma vertente neopentecostal. Interpretações próprias da Bíblia, igreja própria, que é a Igreja Batista da Lagoinha, dogmas próprios, isso é uma religião. E ela é, pessoal, como eu falei, a única pessoa capaz de herdar os votos de Bolsonaro. E óbvio que Bolsonaro não quer transferir voto para ninguém. Bolsonaro não transfere voto. Bolsonaro não apoia ninguém que não seja o seu filho ou os seus filhos. Como que Bolsonaro faz? Bolsonaro, ele assume um cargo, ele sai, mas deixa alguém ali, um preposto dele. Coloca ali o Carlos, coloca o Flávio, coloca o Eduardo, porque eles possuem laços de sangue. Ele já tentou colocar alguém que não tinha laço sanguíneo com ele, que foi a Rogéria, a primeira esposa dele. Deu errado, tanto que ele teve que depois colocar o Carlos. Mas nenhum filho de Bolsonaro tem condições de disputar 2026 ou disputar a presidência da República como sendo o seu herdeiro político. Talvez daqui 20, 30 anos, um dos filhos do Bolsonaro possa disputar a presidência, mas com uma outra pauta, com uma outra bandeira, com outro mote, valendo-se de ser filho do Bolsonaro. Mas isso não é a apresentação principal. Como herdeiro do Bolsonaro, como sendo característica principal, somente Michele. E Bolsonaro sabe disso.
O PL sabe disso, todo mundo sabe. Tanto que o PL prepara a Michelle para ser a herdeira do Bolsonaro. Como? Agora em 2024, nós vamos ter a eleição para o Senado do Paraná, porque Sérgio Moro vai ser cassado. Michelle desponta como sendo a favorita, segundo as pesquisas. Ela vai disputar? Não, ela não quer disputar isso, ela quer disputar 2026. Michelle espera cacifar o seu nome até 2026 para disputar a presidência. Se não der certo, ela disputa o Senado pelo Distrito Federal. Mas o nome dela vai continuar aparecendo nas pesquisas. E por quê? Porque Michelle vai ser testada pelo partido. O partido vai continuar jogando o nome de Michelle para ver como que rola, como que vira, como que ela se comporta e o próprio eleitor se comporta diante do nome de Michelle. Ela vai ser muito atacada? Quais são os ataques que podem ser feitos a Michelle? É tudo uma preparação. Tudo uma preparação para 2026. Por isso que Bolsonaro teme. Bolsonaro deseja que Michelle saia como candidata agora em 24. Michelle não quer. Por quê? Porque se Michelle sair como candidata, ela vai vencer. E toda essa campanha que Michelle já está fazendo abafa, diminui, porque ela vai ter agora agendas parlamentares. O Bolsonaro sabe que Michelle é a sua herdeira. O problema é que o que segura hoje Bolsonaro e Michelle é o casamento. Porque Michelle ainda precisa se apresentar como esposa de Bolsonaro. E eu falei, ainda, porque ela vai conseguir ter uma autonomia política. Quando Michelle atingir a autonomia política, ela vai dar um pé na bunda do Bolsonaro. Isso é certeza, uma certeza absoluta. E ela está se fortalecendo para isso. Michelle, dentro do PL, já prepara a sua própria entourage. Vocês acham que não? Michelle já tem aquela deputada que tirou o olho e entregou para ela. É uma aliada de Michelle e não uma aliada de Bolsonaro. Michelle já tem Damares Alves, que deve valência a Bolsonaro, mas é uma aliada mais de Michelle do que Bolsonaro. E ela está preparando, com essa movimentação do PL Mulher, candidatas para a campanha agora, de 2024, candidatas às câmaras municipais, preparando-as para a disputa em 2026. Como, por exemplo, Zoe Martins, que era comentarista da Jovem Pan, vai disputar a Câmara dos Vereadores de São Paulo em uma clara preparação para ser a grande puxadora de votos em 2026 do PL. No lugar de Carla Zambelli, porque Zambelli vai ser caçada e presa. E Zambelli e Bia Kicis não fazem parte do grupo de Michelle. Elas são bolsonaristas, mas não michelistas. Não michelistas. Porque elas não comungam dos mesmos valores de Michelle. E essas pessoas que não comungam dos valores de Michelle estão sendo completamente escanteadas. Aqueles que não subiram ao trio, que não subiram no trio, melhor dizendo, porque não subiram no trio elétrico, que teve o discurso de Bolsonaro, Michelle Malafaia, são os indesejados. Quem ficou de fora? Bia Kicis, Carla Zambelli e outras figuras, como Mário Frias. Mário Frias é bolsonarista, não é michelista. Por isso que eles ficaram afastados. Eles são bolsonaristas indesejados, são bolsonaristas virulentos, radicais, que não fazem parte da cúpula ou do grupo de Michelle. Ah, mas Nicolas Ferreira não é virulento? É. Mas Nicolas Ferreira é um evangélico. Então ele tem um discurso religioso, por isso que ele faz parte de Michelle. Silas Malafaia é um radical? É, mas ele é um pastor, então faz parte do grupo. Percebam a diferença? Para integrar o grupo de Michelle, é necessário que haja também um discurso religioso, um discurso político religioso, e não somente um discurso radical. Está ficando cada vez mais claro a exclusão daqueles bolsonaristas indesejados. Eles não vão se voltar contra Michelle, mas eles não podem ser a linha de frente, porque a linha de frente são os bolsonaristas estilo Nicolas Ferreira, estilo Damares Alves, estilo Magno Malta. É uma transformação que o bolsonarismo está passando e nós estamos cantando essa bola há muito tempo. E agora, de fato, ela começou de modo mais prático, ou melhor, de modo mais visível.